Motorola realmente caiu no gosto e no bolso do consumidor, e muito desse sucesso se deve à linha Moto G, com uma estratégia de trazer um smartphone bom com um preço realmente competitivo. O tempo passou, chegamos enfim à 7ª geração da linha Moto G, Moto G7, que foi lançada aí em 4 diferentes versões. Temos o Moto G7 Plus, Moto G7 Play, Moto G7 Power e o Moto G7, que é esse aqui que está na minha mão. Eu não perdi tempo, garanti todos esses modelos para testar. Foi corrido, foi intenso, foi até divertido muitas vezes. E enfim, agora vocês vão começar a conferir uma série de reviews que eu fiz com todos esses aparelhos. Começando, é claro, com o Moto G7, que é o aparelho que dá nome à linha. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech. Bom, para começar, todos os aparelhos da linha Moto G7 são muito parecidos. Todos eles possuem um design, um visual muito parecido, que é bacana para a linha ter um padrão de design a ser seguido. Todos eles são muito bonitos, com um design muito bem feito, um acabamento muito bom. E uma das coisas que muda entre uma versão e outra é justamente a cor. Esta aqui é a cor branca do Moto G7. O Moto G7 ele está disponível em 2 cores. Nessa cor, que é a cor branca, ou como a Motorola chama, Polar, e a cor Onix, que nada mais é do que a cor preta. Mas as cores se destacam não só pela diferença entre os aparelhos, mas também pelo acabamento e pelas texturas. Essa aqui é uma textura lisa de vidro, ficou muito bonita nessa cor branca do Moto G7. Todos eles possuem um visual realmente muito lindo, complementado por essas cores que a Motorola estabeleceu para cada modelo. Aqui a gente tem essa traseira de vidro 3D, proporciona inclusive um design elegante que você olhando aqui você não diz que é um celular barato, não que o Moto G7 seja tão barato, mas você não, ele passaria facilmente por um smartphone premium até, se você não soubesse que se trata de um aparelho da linha do segmento intermediário da Motorola. A traseira vocês podem perceber que a Motorola optou por deixar ela bem clean, bem limpa. Temos aqui o clássico aro circular da câmera, nesse caso 2 câmeras, uma câmera dupla com um flash LED logo abaixo, seguido pelo logo da Motorola, o Batwing da Motorola, que também é o leitor de impressão digital. Então você colocando o dedo aqui, você vai desbloquear o aparelho. Quanto a leitores de impressão digital, não tem muito o que a gente falar, mesmo os aparelhos mais básicos já têm adotado isso como padrão e todos eles funcionando muito bem. Infelizmente, os aparelhos da linha Moto G7 não possuem certificação IP65 e 68 que garantem que eles sejam à prova d'água. Porém, eles possuem um nano revestimento P2i, que garante que eles vão aguentar uma chuva leve, vão aguentar um respingo de água ou coisa do tipo. Então, eles não são à prova d'água, porém são resistentes à água e à poeira. Então, eles não devem riscar, eles não devem estragar tão fácil, desde, é claro, que você tome certo cuidado com o aparelho. Por falar em cuidado com o aparelho, a Motorola também manda na capa do Moto G7, assim como do Moto G7 Plus e do Moto G7 Power, o Moto G7 Play ficou de fora desta, uma capa transparente. Uma capa para garantir então que os desastrados vão ter um pouquinho mais de segurança ao utilizar o seu Moto G7. A capa é transparente, é uma capa simples, uma capa básica, mas que fica muito bonita, né? Dá todo o destaque da cor diferenciada que a Motorola incorporou aos seus aparelhos. E para concluir aqui em relação ao design, uma outra diferença que nós temos entre os modelos é o entalhe aqui na parte superior da tela, o famoso Note. Muita gente chorou, muita gente esperneou, mas o Note parece que chegou para ficar. E a gente tem a seguinte diferença: o Moto G7 e o Moto G7 Plus possuem essa gotinha aqui no Note. A gente tem a câmera bem no meio, bem centralizada, e a saída de áudio logo acima. Enquanto o Moto G7 Power e o Moto G7 Play possuem um Note mais alongado, com a câmera juntamente com a saída de áudio. Então esta é uma outra diferença aí entre o design dos modelos. E no uso no geral, a gente não sente que ele incomoda tanto. Às vezes parece que falta espaço para todas as notificações, fica aparecendo esse pontinho aqui em cima, que indica que você tem mais notificações, que é só você abaixar, você vai ver todas as notificações que você tem. Porém, isso no geral não faz falta. E também não atrapalha, porque quando você está executando um jogo, assistindo um filme ou coisa do tipo,
essas barras laterais aqui do Note, elas são preenchidas por uma barra preta, então você não sente que isso está atrapalhando, não vai chegar a incomodar, como muita gente achou que atrapalharia. O Moto G7 ele possui uma tela de 6,2 polegadas, Full HD Plus e essa proporção aqui que é 19:9, que deixa essa tela um pouco mais alongada. Então ele tem uma tela grande, mas o corpo em si não ficou tão grande, proporcionando uma pegada bem gostosa, bem tranquila e não incômoda na mão. A tela ela possui uma qualidade muito boa, com cores ricas e atraentes, contraste, brilho, para mim não teve problema algum. A tela é uma tela IPS, muita gente reclama que não gosta da IPS, prefere telas AMOLED. Eu particularmente gosto das telas IPS e achei que a tela do Moto G7 entrega uma qualidade muito boa durante o uso, tanto para vídeo, para ver foto, para jogar, enfim, não vi problema, não vi nada do que reclamar da tela do Moto G7. Existe a possibilidade de você vir nas configurações e alterar o equilíbrio de cores. Então você entrando aqui na tela, você tem aqui uma configuração de cores. O padrão é uma cor mais saturada, então para quem gosta daquelas cores mais fortes, você tem a opção saturada. Tem as cores realçadas, que são um pouco mais leves, e as naturais, que são bem mais leves, bem mais discretas, que não força tanto as cores. Então você pode vir aqui e fazer essa configuração adicional também que o Motorola permite via software. Agora a gente vai falar em relação à câmera do Moto G7. Ele possui uma câmera dupla, como eu já disse, que é uma câmera de 12 megapixels com uma lente de profundidade de 5 megapixels. Essa lente de profundidade então vai colaborar para tirar fotos no modo retrato, recorte de fundo e adesivos RA, que são funcionalidades que a câmera do Moto G7 oferece. Além disso, a gente ainda tem na câmera outras funcionalidades, como o Google Lens, uma funcionalidade do Google que permite que você, através da sua câmera, obtenha informações sobre determinados objetos para onde você apontar a câmera, traduza textos, leia QR Codes, enfim, uma infinidade de possibilidades que você pode pesquisar através da câmera do seu celular. Você também possui o modo de cor em destaque, Cinemagraph, panorama e filtro interativo. A qualidade da câmera em si é boa, porém, é boa se você tiver uma boa luz. Se você tiver num ambiente noturno, com um ambiente pouco iluminado ou coisa do tipo, acaba se tornando um desafio tirar boas fotos. Isso vocês podem comprovar aí nas fotos que eu estou passando enquanto eu estou falando aqui a respeito da câmera. Então vocês podem ver que fotos com iluminação boa, as fotos ficam boas, ficam com uma qualidade boa, com cores boas, boa saturação e tudo mais. Agora, se você tem uma dificuldade maior de iluminação, você vai ter uma dificuldade maior para captar boas fotos. E temos também a câmera frontal, que é uma câmera boa, não mais do que isso, é o suficiente para você tirar boas fotos, para você fazer selfies e publicar nas redes sociais, mas não espere muita coisa além disso. É uma câmera boa e nada mais. O Android Pie, a versão 9 do Android, é certamente a melhor versão do Android já lançada até hoje. E eu falo isso porque felizmente a Motorola optou por lançar todos os aparelhos da linha Moto G7 já com a versão Android Pie. Muita gente pode falar, pô, não estão fazendo mais do que obrigação. Eu pensava isso até ver lançamentos agora no ano de 2019 de smartphones para o segmento intermediário que estão saindo ainda com a versão Android 8 Oreo, ou seja, é um ponto positivo para a Motorola estar lançando todos os aparelhos mesmo mais básicos, que é o Moto G7 Play, com o Android 9. O Android 9 ele traz experiências muito melhores em termos de inteligência artificial, por exemplo, onde você tem uma função na bateria que é a bateria adaptativa, onde ela vai gerenciando e aprendendo com o seu consumo e melhorando a economia. Ela vai verificando se você tem aplicativos que estão gastando mais e sugerindo ações, como por exemplo, inibir determinados aplicativos em segundo plano. Da mesma forma, ela faz com o brilho da tela, que ela pode ir aprendendo de acordo com o uso e te entregar uma experiência mais intuitiva e inteligente. Isso sem contar uma navegação muito mais fluida, muito mais ágil, com atalhos. Ela vai aprendendo de acordo com o que você usa, os aplicativos que você mais usa em determinados momentos, vai oferecendo, entregando eles
na sua cara praticamente, em atalhos, à medida que você vai utilizando o smartphone, ou seja, é uma experiência muito gratificante ter o Android 9 no Moto G7 Play, no Moto G7. Todo mundo que tem essa experiência com certeza pode concordar com isso. E o sistema no Moto G7 roda redondinho, de forma bem fluida, como deveria ser. A gente tem uma leve camada da Motorola por cima, porém nada que afete, ainda é bem próximo do design leve e clean do Android puro, porém a Motorola ela traz funcionalidades úteis junto com o sistema que ela incorpora ao Moto G7. Como por exemplo, a gente tem o aplicativo Moto, onde a gente tem acesso a essas funcionalidades. Basicamente nós temos dois tipos de funcionalidades. Motoações. Com Motoações você pode, por exemplo, configurar para que quando você pegar e olhar para a tela, ele desbloqueie ela automaticamente. Você pode configurar para que você, com 3 dedos na tela, capture um screenshot da tela. Ou a gente tem já o famoso lanterna rápida. Você chacoalha a mão assim e ele aciona a lanterna, você chacoalha novamente e ele apaga a lanterna. Assim como, do mesmo jeito, a câmera instantânea, que você ativa a câmera simplesmente agitando o pulso. Além disso, nós temos também no Motoações o Moto Tela. O Moto Tela permite que você tenha interações com notificações diretamente na tela. Então, quando você pega o smartphone, ele vai mostrar o relógio e permitir que você interaja, inclusive, com algumas notificações. Algumas você consegue até responder se você deixar habilitado, que você consiga visualizar e responder as notificações diretamente do bloqueio de tela. E você tem a tela alerta, que enquanto você está lendo alguma coisa na tela, mesmo que ela esteja configurada para desbloquear com 30 segundos que seja, ela não vai apagar enquanto você estiver olhando para ela. Com o advento do Google Assistente e o seu mega reconhecimento de voz, comandos e tudo mais, o Moto Voz ele acabou ficando um pouco de lado no Motorola. Porém, a Motorola trouxe um recurso interessante no Moto G7, que é o Fale Comigo. Em determinados contextos, como por exemplo quando você está dirigindo, quando você conecta a um aparelho Bluetooth ou quando você está em determinados locais, por exemplo a sua casa, ele começa a falar mensagens e ligações. Então ele vai avisar que chegou um SMS e perguntar: você quer que eu leia esse SMS? Se você falar que sim, ele vai ler o SMS para você. Ele vai falar: você está recebendo uma ligação tal. Então é uma forma inteligente de anunciar chamadas e mensagens de texto em determinados contextos que a Motorola trouxe aí para incorporar então o seu recurso Moto, fazendo parte do Moto Voz. Em termos de performance, a gente tem que levar em consideração que o Moto G7 ele é um smartphone para o segmento intermediário, então a gente não pode tentar colocá-lo ele no mesmo nível de outros smartphones do segmento premium. Você pode achar que eu estou falando isso para justificar uma péssima performance do aparelho. Muito pelo contrário. Eu quero dizer que, guardadas as devidas proporções dentro do segmento ao qual o Moto G7 está colocado, a performance dele é muito boa. Com um processador Qualcomm Snapdragon 632 mais 4 GB de memória RAM, o Moto G7 apresenta um desempenho fluido, estável, sem travamentos e lags. Claro que desde que você esteja dentro das condições normais de uso que não exigem tanto do aparelho. A gente começa a sentir um pouco de falta dos recursos com aplicativos mais exigentes, como por exemplo aplicativos de vídeo, câmera e, é claro, jogos mais pesados. Aplicativos como Asphalt 9 e PUBG Mobile até rodam configurações mínimas de gráfico, resolução e desempenho, e ainda assim demonstram certos lags e atrasos em determinados momentos. Além do processador e da memória RAM, o Moto G7 conta ainda com 64 GB de armazenamento, que é um bom ponto para o aparelho do segmento intermediário, e ainda é possível aumentar as configurações de armazenamento através do uso de um cartão micro SD. Para finalizar, eu quero falar sobre a bateria. Bateria é um assunto polêmico, eu geralmente costumo pegar um pouco pesado nos aparelhos que eu testo, porque eu uso muita bateria e exijo muito. É claro que a duração da bateria ela vai variar de acordo com o perfil de uso de cada um, os aplicativos que você usa, os recursos, tudo. Mas eu sou uma pessoa que acaba usando muito smartphone, então bateria para mim é um assunto bem delicado.
O Moto G7 possui uma bateria de 3.000 mAh. É uma bateria com uma quantidade razoável de capacidade de energia. E por garantia, quando eu estou testando um smartphone, principalmente nos primeiros dias, eu costumo levar, quando eu saio, um carregador power bank, para que se der algum problema, como já aconteceu em outros testes, eu possa ter um suporte do carregador para carregar a bateria no meio dos dias se for necessário. Felizmente, pelo menos neste caso, o Moto G7 já passou nesse teste. Não só com o Moto G7, mas com nenhum dos modelos que eu testei da linha Moto G7, eu precisei fazer uso do Power Bank. No máximo que foi necessário foi uma recarga rápida, ou no escritório, ou em casa, mas só para garantir que ele chegasse até o fim do dia, ou então quando eu ia para algum evento, alguma coisa, eu deixava ele carregando e ele conseguia aguentar tranquilamente o meu uso. Então, é um ponto positivo no meu caso, como eu disse, que eu uso muito. Então, eu acredito que pessoas que tenham uma utilização mais leve do aparelho, para redes sociais, WhatsApp, coisas do tipo, certamente consigam se beneficiar muito mais dessa bateria de 3.000 mAh. Além disso, o Moto G7 ele também tem incorporado o suporte a carregamento rápido, o que é um outro ponto positivo bacana que a Motorola trouxe aí para o Moto G7. Então, mesmo que a bateria esteja ali fraquejando em determinado momento, você vai colocar ele na tomada. Então, você vai colocar ele na tomada, em pouco tempo você vai ter já bastante carga para você seguir em frente no seu dia a dia. Então, um ponto positivo aí em relação à bateria do Moto G7. Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre o Moto G7. Se vocês têm dúvidas sobre o aparelho, vocês podem deixar aí nos comentários. E uma dica, aqui no canal eu costumo trazer um resumo sobre os testes que eu realizei com o aparelho. Se vocês querem ter todos os detalhes num review completo, acesse o site alendoclicktech.com.br, porque lá você vai ter o review completo com todos os detalhes, os testes que eu fiz, as telas do consumo de bateria, os testes de benchmark que eu realizei para comprovar o desempenho do aparelho e tudo mais. Então, acessa lá, confira o review completo e se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. É isso aí, pessoal. Eu espero vocês em breve com mais um review da série Moto G7. Valeu!